Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes. Estamos com vocês, apóstolos, para nós gravarmos mais um vídeo. Passei um tempo aí sem gravar, estou com um pouco de dificuldade na visão, tô melhorando aí um pouco da rinite e agora estou começando a enxergar um pouco melhor. Queridos e amados irmãos, hoje eu quero gravar um vídeo relacionado à pessoa do presidente do Brasil, do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. É muito difícil falar do Lula por causa que nós estamos vivendo aí e vivenciando um sistema aparelhado. Completamente já o Brasil vive uma ditadura, tendo como encabeçamento o judiciário, a mais alta corte da nação tem aparelhado o sistema político e tem tornado aí o Brasil um país comunista, aliado aos países de extrema esquerda como Rússia, Coreia do Norte, Venezuela, Irã e tantos outros países aí que estão ligados a esse eixo satânico de um endereçamento doutrinário, de uma doutrinação diabólica. E o nosso presidente, que no caso não é meu, mas foi eleito, está aí, a forma que foi eleito não sabemos ainda certo, mas no futuro bem próximo Deus pode assim revelar, estamos sendo guiados e direcionados por esse homem, um homem de fala diabólica, um homem bem complicado, de espírito e que tem trazido um prejuízo muito grande para essa nação e mais precisamente para os cristãos, para a família tradicional. Recentemente, desde que o Lula assumiu a presidência do Brasil, o Brasil começou a passar por desgraça. Você lembra que teve 4 anos aqui não querendo defender a pessoa do Bolsonaro, mas defendeu o governo que milita pelo bem. Estava tudo calmo, pouco a pouco. A gente não via nem esses ditos protestos de rua, esses crimes organizados, essas coisas estavam tudo mais um pouco no controle. E o que nós percebemos que desde que o Lula assumiu é uma narrativa em cima da outra. Defeca pela boca de noite. E ultimamente, porque eu vou falar hoje sobre isso que aconteceu com ele recentemente, mas eu vinha há tempo querendo falar com vocês relacionado a isso, que o canal Bíblia em Foco não é um canal que fica pautado simplesmente na pregação do Evangelho. O canal, a Bíblia em Foco, ele traz reflexões que fala do mundo secular e nos trasladamos para dentro da vida do mundo espiritual, que isso tudo serve de exemplo para a sociedade e para o Evangelho, para a Igreja de Cristo na Terra. Então, meus irmãos, o que acontece? Ele teve já muitas que se eu fosse falar aqui eu não ia conseguir falar. Falas infelizes, tratando em cima de narrativas que ferem os princípios e a moral do Evangelho. E Deus não tem culpado por inocente. Alguém vai dizer assim, mas você está falando algo sem nexo. Pode pensar o que vocês quiserem, os intelectuais, os psicólogos, os sociólogos, os cientistas políticos, quem quer que seja, na internet, no Brasil, pode falar o que quiser. Mas eu sei que quando mexe na pessoa de Deus, isso não é bom. E o Lula está mexendo onde não se deve mexer. Se ele mexer com roubalheira, com o homem, com a corrupção que tem nesse mundo, que é um mundo já dado à corrupção, tudo bem. Mas em se tratando de Jesus, daí a coisa complica. E o Lula tem mexido com Deus e com Cristo. E eu vou provar para vocês que o Lula tem mexido com Cristo, porque o Lula, recentemente, ele fez um discurso usando a pessoa de Jesus, aliando Jesus ao movimento de esquerda, dizendo que Jesus era um esquerdista, que ele fazia parte do movimento de esquerda. Jesus nunca foi de movimento de esquerda. Se a gente fosse falar de esquerda, direita, ia ficar complicado para o Lula, porque até na cruz Jesus estava no meio, o ladrão, o salvo da direita aceitou a palavra, os ladrões, e o da esquerda, que era do lado esquerdo, que eu compararia hoje aqui com a extrema esquerda, ele rejeitou, resistiu e não aceitou. E foi condenado nas mesmas cruzes que os três. Então um optou pela salvação que estava à direita de Cristo, claro que o assunto não tem muito a ver, mas dá para tirar uma reflexão, e o da extrema esquerda não aceitou. Então o Lula vir dizer que Jesus era de esquerda é ofender a Cristo. E se ele mexe com Cristo, Lennon já mexeu com Cristo, Elvis e tantos outros já mexeram com Cristo. Não é muito bom mexer com Cristo, porque todos os que mexeram com Cristo tiveram um fim desastroso. Então nós podemos mexer com o homem que for, mas deixe a história de Cristo quieta. E o Lula, como tantos outros abestalhados que mexeram com o nome santo de Jesus, foram feridos, morreram, tiveram
um desastre catastrófico e partir dessa terra ligeiro. E o Lula, na velhice que ele está, na idade que ele tem, ele devia ficar quieto, porque ele vinha aliar Jesus a uma ideologia de esquerda. Então, se Jesus é de esquerda, Jesus defende o aborto, Jesus ia defender a ideologia de gênero, nas escolas Jesus ia defender todo tipo de pauta da esquerda. Então o Lula está mexendo com Cristo, e isso não vai ser bom. Por que o Lula está mexendo com Cristo? Enganando e mentindo, porque vocês não entenderam ainda, mas assim, o Lula se aproximou dessas reuniões e narrativas usando o nome de Jesus. O Lula não tem a boca limpa para falar de Jesus, ele tem a boca suja, é um mentiroso. Então, para falar de Jesus, a pessoa tem que ter... Os próprios ministros do Evangelho hoje não estão preparados para falar de Jesus, porque a gente que fala de Jesus tem que ter uma fala séria, uma fala verdadeira. Então, o que acontece? Ele vai acenar para o público evangélico, dessa forma, querendo ser um pregador, querendo pregar o Evangelho, dizendo que Jesus era de esquerda. Então, vocês perceberam aonde o Lula quer chegar? O Lula está fazendo a cena para ganhar cristãos, porque ele sabe que daqui para frente, o número de crentes que tem na nação, ele não vai conseguir se eleger se ele não chamar para si os cristãos. Então, o que ele devia ter feito era ter ficado calado. E recentemente também ele mexeu com algo que eu já disse aqui em casa para minha família, que um homem sábio não precisa ser crente nem pregador. Um homem sábio, conhecedor de alguma coisa, não mexe com Israel. Porque, o senhor agora vai o Israel, os israelitas são os bambambam. Não, não é isso. Israel é a cidade do grande rei. Jesus Cristo era israelita, ele é um hebreu, ele nasceu em Israel. Israel é onde vai se cumprir todo o cenário do futuro, apocalíptico e tudo. Então Israel é uma nação eleita que nunca perdeu batalha. Você vai navegar pelas páginas da Escritura Sagrada, você vai ver Deus dando vitória para Israel, do nada, enviando anjos para aterrorizar, matar pessoas, destruir em massa. Quando Israel não consegue vencer a luta no braço carnal, o Espírito de Deus entra em ação. Isso já aconteceu, dos anjos lutando por Israel no presente momento. Então o Lula não devia se posicionar na ONU, se posicionar nas falas internacionais contra Israel. Foi uma escolha muito errada dele, e eu tenho certeza que Deus já está mandando a conta para ele. Agora, quem não entende nada do mundo espiritual, não conhece a Cristo, não conhece o Evangelho, não vai entender o que eu estou dizendo, jamais. A conta vem quando alguém mexe em algo sagrado, e Deus não tem o culpado por inocente. O Lula se tornou o Brasil um país inconstitucional, trouxe um grande prejuízo com as relações exteriores. Hoje o Brasil está passando por um problema sério, está aliado a países terroristas, ao Hamas, ao Hezbollah e a tantos grupos terroristas, está aliado ao Irã. O vice-presidente Geraldo Alckmin fez visita aos líderes iranianos, esteve ao lado apoiando esses terroristas. O Lula acena numa fala com o seu governo, com a sua plataforma de ministro para esses grupos de terroristas, entende? E se posiciona contra Israel, mentindo até no número de mortos que aconteceu na faixa de Gaza. Então assim, eu vou dizer para vocês o seguinte, o que está acontecendo com Lula é a conta que Cristo está mandando para ele. Eu vou colocar um vídeo para vocês aqui, para vocês verem o tipo de pessoa que nós temos na presidência do Brasil. Eu tenho 74 anos do ponto de vista biológico, mas tenho 30 anos de energia e 20 anos de tesão. Rita, eu tenho 75 anos, mas estou com energia de 30. Estou com muito tesão. Eu tenho 77 anos, energia de 30 e tesão de 20. Realidade. Aí os créditos desse vídeo é do canal Oi Luiz, para que fique bem claro na plataforma e nós trabalhamos do jeito certo. Então assim, para vocês entenderem uma coisa, meus irmãos, vocês precisam entender, isso é palavra, isso é fala de um presidente. Se ele tem essa força viril, se ele tem essa força de 20 num corpo de 70, para que ele toma banho sentado? A gente sabe, irmãos, eu tenho hoje, fechei ontem, 52 anos, dia 18 de outubro, eu não tenho mais a mesma força de quando eu tinha 20, 25, 30, 35. Agora, como que um homem com 70 e poucos anos vai dizer que tem a mesma força de 20? Então são mentiras e mais mentiras, amontoadas, mentiras intermináveis, narrativas. Então, se a gente sabe que uma pessoa acima dos seus 70 anos, por mais forte que ele seja, ele tem que cuidar no caminhar, ele tem que olhar com mais calma para o chão, ele tem que se direcionar melhor, porque ele não tem mais a mesma força, a mesma visão.
tudo vai envelhecendo o ser humano e o ser humano vai ficando enfraquecido. Então isso tudo é conversa fiada e mentira. E eu tenho certeza que Deus não se agradou dessas coisas. Mas isso aqui tudo bem, isso aqui passa, são narrativas, são falácias. Mas quando tocou em Israel e tocou em Jesus Cristo, daí as contas vai começar a vir. E vocês cuidem que vai vir mais conta. Porque os homens não estão conseguindo. O Senado, o parlamento, os ministros da direita não estão conseguindo nada. Porque a nação escolheu esse governo. Eu já falei isso em vídeos anteriores, há 4, 5 anos. O povo tem o presidente, o líder político que merece. A nação tem. Os cristãos têm o pastor e o líder eclesiástico que eles merecem. Então eles corromperam o sistema político, então Deus permitiu isso aí. Porque tem gente que acha que isso não é Deus. Deus permitiu com Israel muitas vezes. Vocês não quiseram andar nos meus caminhos, não quiseram seguir o que eu vos ensinei, então eis aí para vocês o caminho de vocês. Quando houve o bezerro de ouro, o que Deus diz? Tá aí os teus deuses, agora adore e sirva esse bezerro. Deus jogou na cara do povo. Depois Deus lançou também, quando eles não aceitaram ser governado pelos juízes de Deus, que houve o primeiro rei Saul, Deus lançou, vocês queriam um rei, agora vocês têm o rei que vocês merecem. E não era um rei na direção de Deus, era um rei que o povo queria. Então a gente tem que cuidar com aquilo que a gente quer e a gente tem que estar debaixo da direção daquilo que Deus quer que nós tenhamos. Então hoje o povo tem o líder que merece. Você entendeu? A igreja está tendo os pastores, líderes corruptos que merecem. Entendeu? Hoje é muito... E eu venho falando, vou falar mais, quero gravar mais agora, porque tem muito serviço, às vezes eu fico muito irritado, reli tudo, mas o cenário às vezes não me ajuda, às vezes tem muito barulho, tudo, mas eu vou gravando. Eu quero voltar falando sobre Silas Malafaia, sobre muita coisa. Vocês estão entendendo? Então esse é meu vídeo. O que está acontecendo com o presidente do Brasil foi simplesmente, na minha visão espiritual, foi se posicionar contra Israel, se tornando um inimigo de Deus junto com os terroristas desse mundo, se aliando ao eixo do mal junto aos políticos corruptos e comunistas. Vocês estão entendendo? Que pregam todo tipo de ideologia diabólica, que não tem compromisso com a pauta da população, de uma sociedade, da família. Vocês estão entendendo? Então é isso que eu penso. E tocar no nome de Jesus. E aliar e imbuir Jesus Cristo num sistema de esquerda é brincar com o sagrado. E Deus não tem o culpado por inocente. Fique em Cristo. Somente nele nós não seremos enganados ou confundidos. Comenta, compartilha, porque esse vídeo é muito sério. Vocês estão achando que os vídeos, quando eu gravo, não sendo relacionado em tratamento à Bíblia, só a mensagem do Evangelho, que esses vídeos não faz sentido? Vocês não têm noção do quanto um vídeo como esse que eu gravei faz sentido. Vocês não se aliem a nada que se posiciona contra Deus, porque tem pessoas e mais pessoas dentro da própria igreja perecendo porque estão tomando posição em coisas, em corpo de alguma coisa que Deus não está atuando ali. Vocês entendem? Os dias são muito difíceis, são tenebrosos, são horríveis. Nós temos que fazer pelo menos o nosso melhor, se aliar ao Senhor, servi-lo e honrá-lo. E vivermos como servos de Deus fiéis com a cabeça erguida em meio a uma sociedade corrupta, decaída, num declínio terrível na moral, na ética e no respeito. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Somente em Cristo nós não seremos enganados ou confundidos.